Faróis cortando a neblina, motor áspero, lataria ferida. Antes dos monstros aparecerem, ele já está lá. Um caminhão guincho antigo, amarelo, parado onde não deveria estar, como se a estrada fosse dele. Em Pânico na Floresta, Wrong Turn, 2003. Esse veículo não é cenário. É o predador silencioso, a isca, a barreira e a fuga negada. Hoje, vamos tratar o caminhão como ele merece. O protagonista metálico do horror. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir 10 fatos sinistros e verificáveis sobre esse guincho, a identidade real do modelo, o porquê do visual envelhecido que gruda na memória, como o som do motor foi usado para criar tensão, os truques de filmagem que o transformaram em muro móvel, as modificações de cena que o deixaram mais ameaçador e como ele acabou se tornando item de culto entre fãs de carros e filmes de terror. Nada de mito, só bastidores, técnica e história. Se esse universo te arrepia e te fascina, deixa o like agora, inscreve-se no Cine Carros, ativa o sininho para não perder os próximos episódios e no final, comenta qual fato sobre o caminhão guincho te surpreendeu mais. Aperta o cinto, o motor já está roncando e a estrada não tem retorno. Antes de virar uma criatura de ferro nas telas, o caminhão guincho de Pânico na Floresta era um trabalhador rural. O modelo base usado pela equipe de produção é um Dodge B-Series 1.5, tom 1948, um dos primeiros veículos lançados pela Dodge depois da Segunda Guerra Mundial. Na época, era sinônimo de força simples. Um motor flathead de 6 cilindros, 95 cavalos-vapor e um câmbio manual de 3 marchas no assoalho. Era um caminhão feito para o campo, não para o horror. Quando o diretor Rob Schmidt e o designer de produção decidiram usar esse modelo, a ideia era clara. O caminhão deveria parecer um fantasma mecânico de outra era, algo que tivesse sobrevivido à ferrugem e ao tempo. Em vez de comprar uma réplica moderna, eles garimparam o veículo real em um ferro velho no interior de Ontário, Canadá. O exemplar chegou inteiro, mas mal funcionava. Exatamente o que a produção queria. Para manter a autenticidade, o motor foi revisado apenas o suficiente para ligar. Cada ruído que você ouve no filme vem do escapamento original daquele Dodge de 1948, gravado em microfones posicionados a centímetros da carroceria. Esse som áspero e irregular é o coração real do monstro. 2. O caminhão guincho que vemos em Pânico na Floresta passou por um processo totalmente oposto a qualquer restauração. Em vez de brilho e pintura nova, a equipe de arte decidiu fazer o veículo envelhecer décadas em poucas semanas. O departamento de cenografia começou lixando parte da carroceria até o metal cru aparecer. Depois, aplicaram ácido clorídrico diluído e sal para acelerar a ferrugem real. O resultado foi uma superfície irregular e quebradiça, que a câmera poderia captar em closes sem precisar de maquiagem digital. Em seguida, borrifaram óleo queimado, graxa velha e lama endurecida para simular sujeira acumulada por anos de abandono. O cheiro era insuportável no set, uma mistura de combustível e metal oxidado, mas exatamente o que o diretor queria. Esse odor e o aspecto gasto transformaram o caminhão num personagem convincente, uma relíquia viva, ressuscitada à força. Cada detalhe da pintura foi planejado para parecer autêntico ao tempo e não à produção cinematográfica. A equipe chamava o processo de desrestauração. A missão era simples: quanto mais feio, mais real. E foi assim que um Dodge de fazenda virou uma peça de terror. Não pelo que ele fazia, mas por como ele parecia existir há meio século sozinho na estrada. 3. Um dos segredos do realismo em Pânico na Floresta é que o caminhão guincho não tinha dublê sonoro. A equipe decidiu gravar o motor original do Dodge B-Series 1948 funcionando, em vez de usar trilhas prontas. O mecânico de set desmontou parte do escapamento para acentuar o ruído metálico, e microfones foram fixados bem próximos à grade dianteira e ao tubo de descarga. O som que o espectador ouve nas cenas mais tensas é o de um motor antigo engasgando, falhando nas marchas,
produzindo aquele chiado seco típico de válvulas de ferro. Durante a pós-produção, os engenheiros de áudio fizeram algo engenhoso. Misturaram esse som com gravações de animais. O rugido grave de um urso e o grunhido de um porco. O resultado dá ao veículo uma respiração própria, meio viva, meio mecânica. Nenhum efeito digital substituiu o ruído real. O caminhão gravava sua própria trilha enquanto se movia. Por isso, cada aceleração parece um grito. É o som cru de um motor de mais de meio século de idade, funcionando fora de tempo, que transforma o guincho em um monstro metálico com voz e alma. 4. O caminhão guincho que aparece em Pânico na Floresta nunca existiu como modelo único de fábrica. A equipe de efeitos práticos montou um híbrido de sucata, combinando peças de 3 veículos diferentes para criar algo que parecesse impossível de classificar. A base era um chassi Dodge B-Series de 1948, mas a carroceria foi parcialmente substituída por painéis de uma picape GMC dos anos 1950, enquanto o guincho traseiro veio de um Ford F-5952. A soldagem irregular entre esses componentes foi proposital. Nada deveria encaixar perfeitamente. O resultado é uma geometria torta, faróis desalinhados, capô curto demais, cabine ligeiramente deslocada para a direita. Essa assimetria faz o cérebro do espectador estranhar o veículo sem saber exatamente por quê. Em close, cada ângulo dá a impressão de que o caminhão tem um rosto diferente. Um olhar mecânico deformado. A própria pintura amarelada foi escolhida por contraste, uma cor que simboliza aviso e perigo, destacando-se contra a floresta escura. Ao combinar o velho com o mais velho, a produção criou um organismo automotivo híbrido, parte Dodge, parte Ford, parte fantasia. Um carro que nunca existiu nas ruas, mas que nas telas passou a existir para sempre. 5. No set, o caminhão guincho não era uma simples carcaça de cenário. Ele precisava se mover de verdade. O Dodge B-Series, usado na filmagem, mantinha sua mecânica original de 1948, o que significava trabalho pesado para quem estivesse ao volante. A direção era 100% mecânica, sem assistência hidráulica, e o câmbio de 3 marchas ficava no assoalho. Cada troca exigia força e precisão. O sistema de freio a tambor, ainda de acionamento por cabo, tornava qualquer frenagem uma luta. Os dublês que dirigiam o veículo durante as perseguições tiveram de treinar por dias para dominar o peso e o atraso de resposta do conjunto. O guincho traseiro, completamente funcional, usava cabos e polias originais e podia realmente erguer pequenas carcaças de metal, o que dava veracidade às cenas em que o veículo parecia arrastar restos de outros carros. Durante as filmagens noturnas, o som metálico da embreagem e o chiado dos freios se misturavam à trilha, e o resultado é um veículo que não apenas aparece, mas faz o espectador sentir o esforço físico de controlá-lo. Um pedaço de história automotiva transformado em máquina de tensão pura. 6. Para deixar o caminhão guincho com aparência de décadas de abandono, a produção decidiu não depender de tinta ou filtros digitais. Eles deixaram o veículo exposto às intempéries nas semanas que antecederam as filmagens em Ontário. Sol, chuva e umidade natural criaram uma camada real de ferrugem sobre o metal nu. O processo começou com o lixamento total da pintura original e a aplicação de um agente salino para acelerar a oxidação. Depois, o caminhão foi deixado num terreno aberto. Em pouco tempo, a lataria começou a descascar e o ferro a se expandir. Quando as câmeras começaram a rodar, o veículo já estava coberto por ferrugem autêntica, irregular, viva, que refletia a luz das tochas e faróis de forma imprevisível. Essa textura real se tornou uma das marcas visuais do filme. Em planos fechados, é possível ver rachaduras e bolhas formadas pelo tempo, não por efeitos especiais. O caminhão se tornou literalmente um corpo corroído, um esqueleto metálico em decomposição. Nenhuma pintura poderia reproduzir com tanta precisão o aspecto de abandono e perigo que só o tempo é capaz de criar. 7.
Nas filmagens, o caminhão guincho não servia apenas para perseguir vítimas, ele era usado como parte ativa do ambiente. A direção de arte o tratou como um cenário móvel, um elemento que delimitava o espaço e criava a sensação de aprisionamento. Em cenas de estrada, o veículo era posicionado de forma a bloquear rotas e forçar a câmera a trabalhar em ângulos fechados. O contraste entre o amarelo gasto da lataria e o verde escuro da floresta tornava o caminhão um ponto de referência visual em meio ao caos. À noite, os faróis velhos e desalinhados funcionavam como fontes de luz narrativa. Eles iluminavam parcialmente os personagens, deixando sombras densas que aumentavam o suspense. Em muitos planos, ele permanece parado ao fundo, mas a presença é tão forte que se torna uma extensão dos vilões, uma barreira física e psicológica. A combinação de cor, textura e posição no quadro transforma o guincho em algo mais que cenário, um personagem silencioso que define o ritmo da tensão e a geografia do medo. 8. Depois que as filmagens de Pânico na Floresta terminaram, o caminhão guincho não foi enviado a um museu nem destruído. Parte dele foi reaproveitada nos filmes seguintes da franquia. Quando Wrong Turn 2 entrou em produção em 2007, a equipe de cenografia recuperou o chassi e algumas peças originais, o capô, as portas e parte do guincho, para construir o ferro velho onde os novos vilões viviam. Esses fragmentos foram repintados e cobertos novamente por ferrugem real, mas, se observar com atenção, é possível ver as mesmas dobradiças tortas e a mesma curvatura de cabine que o caminhão possuía. É como se o veículo tivesse sido dilacerado e espalhado pelo cenário, mantendo-se presente como fantasma mecânico em meio às sucatas. Esse tipo de reaproveitamento é comum em produções de terror de baixo orçamento, mas, neste caso, acabou gerando uma camada simbólica interessante. O caminhão continua a assombrar a série mesmo depois de desmontado. Em vez de desaparecer, ele se transforma em ruína e paisagem, perpetuando a sensação de que aquela estrada e tudo o que nela foi destruído nunca mais foi esquecida. 9. O caminhão guincho de Pânico na Floresta não representa apenas o perigo físico na estrada. Ele carrega um significado simbólico poderoso. Enquanto o SUV das vítimas é moderno, cheio de conforto e tecnologia, o Dodge B-Series de 1948 é puro ferro e engrenagem, uma lembrança brutal de quando a mecânica era força bruta, não eletrônica. A colisão entre esses dois mundos resume a ideia central do filme: a vitória do passado sobre o presente. Quando o veículo antigo destrói o carro moderno, é como se o tempo engolisse o progresso. O caminhão encarna a morte tecnológica, uma máquina que sobreviveu à obsolescência e agora pune a confiança humana na modernidade. Esse contraste foi intencional. O diretor pediu que o caminhão fosse filmado com luz dura e sombras profundas, para destacar a textura da ferrugem contra o brilho polido do SUV. Em cada quadro, vemos o embate entre o que envelhece e o que ainda tenta ser novo. Assim, o caminhão guincho deixa de ser só transporte. Torna-se uma metáfora viva de como o passado, quando esquecido, pode voltar para esmagar o futuro. 10. Mesmo depois de décadas, o caminhão guincho de Pânico na Floresta continua vivo, agora nas mãos dos fãs. Desde meados de 2010, colecionadores e entusiastas de carros de cinema vêm recriando réplicas em escala real do Dodge B-Series 1948 usado no filme. Alguns utilizam chassis originais Dodge ou Ford dos anos 40 e aplicam pintura idêntica, ferrugem simulada e o mesmo tom de amarelo desbotado. Em convenções de horror como a Monsterpalooza e a Texas Frightmare Weekend, versões restauradas do guincho aparecem em exposições dedicadas a veículos do cinema. Há um exemplar especialmente famoso, montado por um colecionador de Michigan, que recebeu a placa personalizada WRNGDRN e é levado a eventos sobre reboots da franquia. Na internet, comunidades de fãs catalogam cada detalhe técnico do caminhão original, desde o motor flathead
até o guincho manual, e trocam dicas para restaurar versões reais. Alguns chegam a tratá-lo como um monstro lendário do ferro, o elo entre o mundo automotivo clássico e o terror moderno. Assim, o velho Dodge B-Series ultrapassou os limites do filme e virou parte da cultura pop. Um símbolo de como um pedaço de sucata pode ganhar alma, história e fãs fiéis em todo o mundo. Joaquino. Entre os gritos e o silêncio da floresta, o que fica é o som áspero do motor. O caminhão guincho de Pânico na Floresta não é apenas um veículo de cena. É o símbolo de uma era inteira da mecânica, quando o aço falava mais alto que o conforto. De uma ferramenta de fazenda esquecida num ferro velho, ele se tornou um ícone do terror. Um lembrete de que até a máquina pode carregar memória, personalidade e medo. Cada detalhe, da ferrugem autêntica à mistura de peças incompatíveis, prova que não há truque que substitua o real. O velho Dodge B-Series nasceu para trabalhar, mas encontrou a imortalidade no cinema. Hoje, mais de 20 anos depois, o seu rugido ainda ecoa em convenções, réplicas e lembranças de quem viu a estrada se transformar num pesadelo. Se essa história te fez olhar para os carros de outro jeito, deixa o like, inscreve-se no Cine Carros e ativa o sininho, porque aqui cada motor tem uma história e cada carro uma alma. E comenta aí qual veículo você quer ver ganhar vida no próximo episódio.